Nós temos falado sobre nosso relacionamento com Jesus. Eu tenho usado a expressão nosso amado Jesus. E a primeira mensagem que nós tratamos sobre isso, nós pensamos a respeito daquele encontro que Tomé teve com Jesus. Que o encontro com Jesus, ele é transformador. Por vezes a gente vive e tem experiências que parece que Deus está muito distante de nós. E parece que surge no nosso coração assim alguma dúvida da presença de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus sobre a nossa vida, porque sentimos Deus distante de nós. Outras ocasiões, por causa das circunstâncias, mas outras ocasiões nós temos experiências até com pessoas. E você vai se lembrar, Paulo falando sobre os ladrões da alegria, que um dos ladrões da alegria seriam as pessoas, os relacionamentos. E às vezes esses relacionamentos parecem assim, será que o evangelho existe? Será que a transformação existe? Será que existe conversão? E a ideia que a gente tem que ter no nosso coração é que aquele encontro que as pessoas devem ter com Jesus deve causar na vida delas, no coração delas, na estrutura delas, o impacto que causou na vida de Tomé. O cético caiu aos pés de Jesus dizendo, Senhor meu e Deus meu. Ele mudou completamente o seu raciocínio a respeito de Jesus, uma transformação da incredulidade para a fé. Na semana passada nós pensamos sobre que o nosso relacionamento com Jesus tem esta experiência transformadora, impactante, existencial, mas que ela também tem a ver com aquilo que nós cremos a respeito de Jesus. A crença, o conteúdo da nossa fé, a tal ponto que Paulo escreve aos Gálatas dizendo, olha, se alguém pregar um evangelho diferente desse que eu tenho pregado para vocês, que ele seja considerado maldito, porque é preciso crer que este Jesus de que eu falei, ele é o próprio Deus encarnado, que nos justifica na cruz do Calvário. E não há mais necessidade de guardar sábado, deixar de comer um tipo de comida, de festividades. O que precisamos única e exclusivamente é de Jesus. E qualquer coisa que se acrescente a isso, ou que se tire disso, não é o evangelho de Cristo Jesus. João vai falar sobre a verdade. E quando ele fala sobre a verdade, ele está falando sobre um conteúdo que nós precisamos crer a respeito de Jesus. Por isso que a gente, conforme vai falando a respeito de Jesus, ou penetrando nesta palavra, vamos descobrindo mais a respeito de Jesus. Ele é alguém, que está em acordo com aquilo que a palavra, que a Escritura Sagrada fala a respeito dele. E para a gente manter comunhão, a gente precisa crer a mesma coisa a respeito de Jesus. E uma coisa que por vezes deixa a gente entristecido ou cheio de dúvidas, é em que medida nós somos transformados por um encontro com Jesus. Em que medida nós percebemos essa transformação que alguém que tem um encontro com Jesus passa. E é por isso que hoje eu gostaria de pensar sobre nosso amado Jesus e o nosso coração, o nosso ser, as estruturas da nossa identidade. É possível que eu aceite Jesus, que eu tenha um encontro com Jesus e eu permaneça insistindo de que eu sou nordestino mesmo, sou arretado, cabra macho, e eu vou continuar sendo assim. Pau que nasce torto, morre torto. É possível que eu faça isso? É natural que se aconteça isso? Ou, em que medida ter um encontro com Jesus muda quem nós somos? Você vai lembrar também que nós já tratamos aqui sobre os 4 temperamentos, as personagens, cada um com seu temperamento, e em que medida Deus foi transformando cada um deles. Eu gostaria de pensar hoje um pouquinho a respeito disso, voltar a este assunto, porque o nosso encontro com Jesus vai atuar e vai transformar as profundezas das estruturas do nosso ser. Aquilo que nós somos no mais profundo daquilo que nós podemos identificar como nosso ego, como nosso eu. E eu queria começar a pensar na figura daquele que é considerado o maior cristão de todos os tempos, que é o apóstolo Paulo,
que é aquele Saulo que está caminhando no caminho para Damasco e tem um encontro com Cristo. Ali ele dá o testemunho dele, é registrado a respeito dele. E lá em Atos 9, versículo 1 e 2, vou ler até o versículo 4, até o versículo 5. Você pode abrir aí Atos capítulo 9, dos versos 1 até o 5. Atos capítulo 9, do verso 1, eu vou ler até o 6. O importante é no primeiro versículo, mas para a gente entender toda a história, eu vou ler até o 6. Lucas, que é o escritor, o evangelista Lucas, que é o escritor do livro de Atos, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O que é que Jesus quer transformar na minha vida e na tua vida? Primeira questão que a gente precisa compreender é o que Lucas pensava a respeito de Paulo. O que ele pensava? E por isso que eu disse que a gente pode se concentrar nesse primeiro versículo, quando ele diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Saulo é aquele que tem um ambiente de morte no seu entorno. As pessoas que conviviam com ele podiam perceber que ele andava numa ânsia de matar. Vamos dizer assim, que Paulo, quando acordava, sabia que tinha que perseguir pessoas, sabia que tinha que viajar até Damasco e sabia que lá ele ia tratar de matar pessoas. E essa ânsia, ela vai para além dos seus atos concretos. Não era só arrastar pessoas para as cadeias, não era só trancafiar essas pessoas, mas era algo que estava instalado na estrutura mais profunda de quem era Paulo. Paulo pensava só nisso. Paulo estava nos seus atos expressando os seus sentimentos, as suas convicções, aquilo que ele era. Ontem nós estávamos falando com os homens e lembrando que os fortes e os fracos, eles inclusive manifestam essa sua força e a sua fraqueza na sua postura corporal. Você vê aquele fulano que acha que é dono de tudo, que entra de peito aberto para as coisas, batendo o pé firme, falando alto. E encontra aquele fraco que está até com os ombros caídos, não é? Olhando para o chão, olhando para o próprio sapato. Paulo era aquela pessoa que quando você conversava com ele, ele só pensava naquilo. Você percebia que ele tinha um objetivo muito claro. Ele pediu cartas aos sacerdotes para que ele pudesse ir a Damasco para trancafiar pessoas. Ele tinha um objetivo muito claro na sua cabeça e ele vivia fazendo isso. A vida dele, o ambiente, exalava a morte. É por isso que Lucas registra que ele respirava ameaças de morte. Ele só pensava nisso. Ele tinha um coração que havia se acostumado com a morte. E a morte alheia já não doía no seu coração. Ele vai dar testemunho, quando ele fala aos reis, ele disse: olha, eu não tinha problema quando eu dava o meu voto para que matassem as pessoas. Ele estava dominado por isso, por esta ânsia. Respirar morte, um ambiente de morte, um pensamento que só pensa, um pensamento sempre amarrado a este mesmo assunto. Eu acordo, vivo para isso e vou dormir pensando nisso. É o que a Bíblia chama de uma consciência cauterizada. Quando os desejos ardentes que formam esta ânsia dominam a pessoa. Você olha assim e fala assim: a pessoa está fora disso, e só fala nisso. Ela é monotemático, não é?
Você vê os extremistas de esquerda e de direita, eles enxergam o mundo a partir dessa ótica. E só falam disso. Se você falar de uma música, ele interpreta a música da sua ótica. Se você falar de comida, ele interpreta a comida dessa ótica. Se ele falar que caiu uma folha, ele vai falar a partir dessa ótica. Essa consciência dominada por esses desejos ardentes e intensos que acabavam controlando todo o viver, de tal maneira que quem olha para Paulo fala assim, ele só respira ameaça de morte. A vida desse homem é esse ambiente de morte. E ele vai usar uma expressão, quando ele está falando para o rei Agripa, quando ele reconhece que ele tinha essa consciência, ele diz assim que em minha fúria, lá no capítulo 26 de Atos, para descrever o modo violento como ele agia. Por isso que eu insisto que ele não tinha somente atos, mas era algo de dentro do seu coração. A morte alheia, a dor alheia, não faz problema para mim. A minha consciência já não dói. Eu quero matar essas pessoas, eu quero exterminar estas pessoas. E ele era dominado por isso. O seu coração estava dominado completamente por essa ânsia de matar. É o que vai se chamar dessa obstinação doentia de que Jesus precisava curá-lo, que estava dominando a sua mente, a sua estrutura, a sua maneira de ser. E é por isso que eu insisto que a conversão, quando nós temos um encontro com Cristo, ela não acontece num vácuo psicológico. Não é apenas a crença, não é apenas uma experiência. Ela é também a experiência, ela é o conteúdo, mas ela é uma transformação existencial. Ela trava coisas, por isso que a Bíblia usa a expressão coração, para falar do mais profundo eu, daquilo que a psicanálise vai chamar de ego, mais profundo, aquele que determina quem eu sou. A conversão não existe à parte disso. Ela também atua neste campo do ser, da pessoa, daquele que você é. Por isso eu quero insistir aqui que quando a gente quer dar uma justificativa, onde eu nasci, os meus ascendentes eram assim, os traumas de infância que eu tive, as frustrações da vida, que a vida me impôs, e tudo isso para dizer assim, eu preciso continuar sendo dominado pelos traumas de infância, eu preciso ser dominado pelas frustrações, eu preciso me deprimir porque as coisas não estão fáceis para mim. Isso não é necessariamente verdadeiro. Tenho insistido que o Evangelho é capaz de impedir que muitas doenças se instalem na nossa alma. Se você usar todos os recursos do Evangelho, todos os recursos dessa amizade, dessa caminhada com Cristo, você não precisa chegar à tarja preta em muitas situações. Você não precisa chegar à terapia em muitas situações. Não em todas, mas em muitas você pode evitar de chegar a esse ponto. O apóstolo Paulo é um exemplo de que essas conversões não são produzidas então fora num vácuo psicológico. Se a fúria obstinada dominava uma pessoa até cauterizar a sua consciência, até perceber que a dor do outro não lhe dói mais, isso é exatamente não ter misericórdia, a dor do outro não dói em você, você não é misericordioso. Jesus e a ação do Santo Espírito querem o poder, ou têm a intenção de realizar transformações nestas estruturas mais profundas do nosso ser. Quando você pega as histórias de Karl Barth, grande teólogo do século passado, que viveu a Primeira Grande Guerra Mundial, ele foi marcado por ver montanhas de corpos mortos na Primeira Guerra. Mas esse homem entendeu que ele conversava com um Deus que é totalmente outro, que ele conversava com um Deus que se manifesta na vida da igreja, que Deus era vivo e real. Ele se tornou um grande teólogo, mas um pastor a vida toda, que falava a respeito deste encontro com Deus. Você pega Dietrich Bonhoeffer, que foi um
pastor que viveu dentro do campo de concentração. Este homem tinha todos os motivos para achar que Deus estava longe, porque imagine as atrocidades do regime nazista. Ele lutou contra o regime nazista, resistiu, foi uma igreja, ele liderou a igreja que resistiu a este tempo, foi preso num campo de concentração por isso, mas dentro do campo de concentração, ele ministrava a ceia do Senhor. Ele foi pastor dentro do campo de concentração. Ele não permitiu que as circunstâncias, que todo esse mal que estava acontecendo dominassem o seu coração. E a sua estrutura mais profunda foi preservada destes problemas ou de ser abalada por causa disso. Quando você pega outras pessoas que enfrentaram lutas tremendas, elas têm algo que as libertou daquilo que seria o destino manifesto para elas. Alguém que passa por uma situação de trauma, de violência, vai ser violento. Não necessariamente. Tomé passou da incredulidade à fé no encontro que teve com Jesus. Paulo também fez isso. Ele não cria que Jesus era o caminho. Ele perseguia, mas ele passou da fé ao encontro, no encontro com Jesus. É uma transformação profunda. Paulo precisava ser curado dessa obstinação furiosa que dominava a vida dele. E este encontro dramático com Jesus no caminho de Damasco é que faz essa revolução no campo da fé na vida de Paulo. E ele passa então a defender, talvez com a mesma energia, não ia usar a expressão fúria, mas com a mesma energia que ele perseguia os do caminho, essa ânsia de matar, ele passa agora a proclamar a fé que perseguia. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala àquela igreja: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Que ele descreve, quando escreve aos Filipenses, qual era o procedimento dele lá no judaísmo. Ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E ele diz: mas o que para mim era lucro, tudo isso para ele era lucro, eu estava acima de todos os outros, eu era irrepreensível na minha religião. E é o que ele fala aos Gálatas: vocês sabem como era o meu procedimento no judaísmo. E foi esse procedimento de se entender irrepreensível, de ser melhor que os outros, que o levou, como ele diz aqui, foi ao sumo sacerdote pedindo cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E na sua fúria, como ele diz, ele arrastou pessoas para dentro das cadeias, inclusive indo para outras cidades. Ele diz assim em Atos 26, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo está dizendo exatamente isso. Vocês sabem qual era o meu procedimento no judaísmo e como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-las. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre, de tal maneira que as pessoas começaram a dizer assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que ali eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e Damasco. Eles só sabiam dizer, verso 11, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi do Senhor. No verso 13, ele fala que as pessoas agora sabiam que ele acabava pregando ou proclamando a fé que havia perseguido. É este Paulo que vai fazer
guinada na sua fé. A transformação que Jesus envolve, ou que Jesus opera na nossa vida, envolve a totalidade do nosso ser. Envolve a nossa crença, mas também envolve os nossos afetos, os nossos sentimentos. Quando Paulo... E essa transformação que Jesus quer operar em nós, não depende de como as pessoas enxergam a gente. Lembra que eu comecei a falar sobre isso, dizendo assim, o que é que Lucas pensava de Paulo? Ele pensava que Paulo respirava ameaça de morte. Era alguém dominado pela ânsia de matar. É alguém que só pensa em morte. Mas isso não interessa para Deus. Ele quer fazer uma transformação naquilo que nós pensamos a respeito dos outros. Ele quer fazer uma transformação também naquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. O que Paulo pensava a respeito de Paulo também não era tão importante para Deus. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele fala a respeito de si mesmo. Para Timóteo, lá no capítulo 1, os versos 12, ele diz assim, dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Você lembra que ele falou que ele era do judaísmo, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, que ele era irrepreensível, que ele superava em compromisso os da sua turma. Aqui ele vai falar, dar uma outra versão a respeito de si mesmo. Porque ele diz que aquilo tudo que ele entendia que era lucro, ele vai dizer que ele considerou como esterco, como lixo, que não tinha mais valor para receber, para ser justificado diante de Deus. Isso tem a ver com a crença. Antes ele achava que tudo isso era importante, e defendia isso e até matava por causa disso. Agora ele descobriu que isso aqui que ele cria não vale, mas que o que é importante é a justificação que Jesus realizou. E ele vai falar então, agora ele conseguiu enxergar-se de uma maneira diferente. E ele diz então, o Senhor me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente, que era do judaísmo, e ele diz, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente. Eu alcancei misericórdia, porque eu fiz na minha ignorância, ele era ignorante, e na minha incredulidade. Contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim com fé e amor que estão em Cristo Jesus. E esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E aí ele começa a se descrever como blasfemo, aquele que não dá o devido valor à crença ao próprio Cristo. Ele passa a chamar-se de perseguidor. Eu não estava sendo zeloso pela minha religião, eu estava sendo perseguidor, eu estava sendo insolente diante de Deus, porque ele entendia que aquilo que estava sendo pregado no caminho, ou a respeito de Cristo Jesus, que aquilo era uma heresia, e na verdade ele estava sendo insolente com isso. Ele foi incrédulo, ignorante de tudo isso, e mais ainda o pior dos pecadores. Aconteceu alguma coisa na cabeça desse homem, que mudou a maneira dele crer, dele se enxergar, dele perceber assim, olha, o que eu achava que era virtude, eu percebi que foi loucura, que foi vício, não tinha nada de virtude, tinha erro nisso. Mas Deus não está preocupado com o que Paulo pensava a respeito de si mesmo, até porque Deus usou, como nós temos insistido, tanto este encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando ele cai e reconhece que é o Senhor Jesus, o Senhor da sua vida, como a ação do Espírito Santo. Ele vai dar o testemunho de que ele teve situações em que ele precisou orar muito a Deus, o espinho na carne, insistir com Deus até ter uma visão, uma compreensão de que Deus estava agindo através daquele espinho na sua carne. Ele começou a se entender que a sua fraqueza agora era poder, ele podia depender de Deus. E Paulo chega a este ponto, sabendo que ele foi alcançado pela graça de Deus, que o blasfemo, que o perseguidor, que o insolente, que o incrédulo, que o ignorante, que o pior dos pecadores foi alcançado pela graça. Fiz na minha ignorância, porque Deus não está muito interessado no que nós pensamos a respeito de nós mesmos. É por isso que quando a gente fala assim, não, eu não sou capaz, eu sou
tem gente mais capaz que eu, tem gente melhor que eu, ou então assim, eu não consigo me libertar dos meus traumas de infância, dos problemas, das circunstâncias que marcaram a minha vida, que me feriram. Deus não está interessado nisso. Porque Paulo devia carregar muitas feridas na sua vida. Você acha que uma pessoa é irrepreensível? Ontem nós falávamos sobre essa força que esses fortes demonstram para esconder a sua fraqueza. Eles batem para esconder que estão com medo. E Paulo era uma pessoa dessas, que precisava ter essa transformação. E ele chegou uma hora que ele descobriu a graça de Deus. Deus não está interessado no que os outros pensam a nosso respeito, ainda que Lucas dissesse, e todo mundo sabia, e o próprio Paulo sabia que só pensava em morte. Deus não está interessado no que Paulo pensava de Paulo, não está interessado no que o Edivaldo pensa do Edivaldo, porque sempre vai ficar aquém do que Deus quer fazer. É importante a gente entender o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de Paulo. Eu quero voltar então para o Atos 9, porque lá no versículo 15, depois que Paulo tem esse encontro com Jesus, e que é orientado por Jesus a entrar na cidade, que alguém vai dizer o que você deve fazer, Deus fala com Ananias, e lá no verso 10 em diante, diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido, Ananias sabia também quem era Paulo, né? Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Isso era o que Ananias pensava de Paulo. Isso era o que Lucas pensava de Paulo. Isso era o que todo mundo pensava de Paulo. Olha o que Deus pensava de Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo. Ananias foi convencido disso. Saulo não é mais um perseguidor, ele é meu irmão agora. Irmão Saulo. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. O que Saulo é para Deus? Ele é um instrumento escolhido. Se hoje eu pudesse falar assim, o que a irmã Terezinha é para Deus? O que o irmão Amarildo é para Deus? O que a irmã Aninha é para Deus? O que o irmão Antônio Curte é para Deus? O que o irmão Reinaldo é para Deus? O que o irmão Marquinhos é para Deus? O que a irmã Rita é para Deus? O que o irmão Nelson é para Deus? O que a irmã Catarina é para Deus? O que a Aline é você para Deus? Irmã Valdirene? A turma do andar de cima? Você é um instrumento escolhido de Deus. O Evangelho não alcançou você do nada. Isso a gente precisa... Eu sei que a gente pode, talvez, um olhar para a cara do outro, falar assim, Senhor, fulano nunca fez nada, fulano, ele entra e sai e ninguém nem percebe. Ananias também achava que Deus estava errando. Mas para Deus, Saulo era um instrumento escolhido. Tinham vários outros crentes em Damasco. Mas Deus falou assim, eu vou escolher Ananias, vou aparecer a Ananias, porque Ananias é meu instrumento escolhido. Você vai lá, vai orar, porque ele está naquela casa, vai lá orar por ele. E Deus faz isso comigo e com você hoje. Você é um instrumento escolhido. Você não é menos que isso. E para quê? O que é que Deus quer que você faça? Para Saulo, ele tinha uma missão
bem específica: você vai levar meu nome perante os gentios e seus reis. Estou te dando uma missão. Você vai lembrar que quando Jesus vai subir aos céus, uma das últimas palavras, aquelas palavras assim: não esqueçam disso, de tudo que eu ensinei a vocês, não esqueçam disso. Vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Foram as últimas palavras registradas por Mateus. Ou quando ele vai, pouquinho antes de subir aos céus, ele diz assim: olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. É a missão que nós temos recebido. Ele hoje olha para você e fala assim: você é um instrumento meu, escolhi você. Você às vezes pensa assim: não, fui eu que vim ao encontro de Deus. Fui eu que resolvi recebê-lo no meu coração. Eu quero dizer que Deus escolheu você, que Ele entrou no teu caminho. Você teve um caminho de Damasco, para Deus chegar, para Jesus falar para você que você é um instrumento escolhido da parte dEle, para ter uma missão. É por isso que Paulo depois vai escrever, olha que coisa linda, quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim: por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado, tudo isso aqui é crença, é conteúdo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, me tornei ministro pelo dom, pelo presente da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, nós que somos a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Única e exclusiva, a salvação é pela fé. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são uma glória para vocês. Paulo estava dominado, ele vai ser chamado de apóstolo dos gentios, conforme Deus determinou, conforme Deus escolheu, conforme Deus apontou. E é este Paulo que, dominado pela filha, ânsia de matar, que tinha descaso pela vida alheia, ele se torna um outro homem. Quando ele fala de Timóteo, ele usa a expressão lá em Filipenses, chamando Timóteo de seu verdadeiro filho na fé. Há um vínculo agora tão intrincado entre essas duas pessoas, que Paulo trata carinhosamente Timóteo, e envia Timóteo dizendo: Timóteo é a pessoa que raciocina como eu, que tem as mesmas motivações, os mesmos sentimentos. Eu sei que ele vai cuidar de vocês como se eu mesmo estivesse cuidando de vocês. Quando ele fala de Epafrodito, aquele homem que a igreja enviou para cuidar dele, do Paulo que estava preso, é meu irmão, meu cooperador, companheiro de lutas. Esse homem não tem mais ódio no coração. Quando ele fala deste Lucas, que escreveu o livro de Atos, que registrou que um dia Saulo respirava ameaças de morte, o ambiente da vida dele era a morte, a sua ânsia era matar, estava obstinado em sua fúria. Esse Lucas, ele reconhece que ele é o médico amado,
E quando ele vai escrever a sua carta aos Romanos, ele termina aquela carta falando sobre várias pessoas, a todas ele saúda, chamando essas pessoas, ou tratando essas pessoas de maneira afetuosa. Não é mais um homem rude, ele não é mais um homem que sai atropelando, um touro bravo, que machuca as pessoas. Ele trata esses irmãos com palavras afetuosas e reconhece com gratidão a ação de cada um deles no progresso do Evangelho, contribuindo para esse progresso. Ele lembra quem colaborou com ele de alguma maneira, quem lhe ajudou, quem preparou as coisas para que ele chegasse, para que ele pudesse partir, que reuniu gente, para que ele pudesse falar, quem contribuiu de alguma maneira com o Evangelho, quem recebeu irmãos em sua casa. Você abriu a porta da sua casa, lembro dessa pessoa com carinho, eu saúdo, eu não esqueci que você fez isso naquela ocasião. Aqueles que trabalham arduamente, gente que não desiste, que diante das circunstâncias, das lutas, dos problemas, não dá um passo atrás, não recua, não olha para trás. Aqueles que quando pegam no arado, sabem que não podem mais olhar para trás. E Paulo reconhece, sabe cada um deles, quem acompanhou os seus aprisionamentos. É por isso que ele fala de Epafrodito. Epafrodito foi para Roma para achar Paulo, encontrar onde é que ele estava, suprir as necessidades. Paulo sabe reconhecer, aliás, a gratidão é a maior expressão do cristão. Não pode faltar essa característica, e ele cita inclusive aquela pessoa que se tornou como uma verdadeira mãe para ele. Paulo teve alguém que se comportou, que cuidou, que falava assim: saia daqui, Paulo, senta ali. Conhece gente assim? Não é? Senta ali, faça isso. E faz, dá ordem assim com cuidado. Paulo vai chegar para vir para cá, né? Vai comer tal hora. Eu lembro que eu estou lembrando com muito carinho, eu vejo o que o Evangelho faz. Eu conheci uma irmã, e a gente apelidou ela de a irmã general, porque ela comandava as coisas. Tinha que fazer alguma coisa, ela movia todo mundo tal, e quando chegava, falou: pastor, tal hora é para chegar tal hora, porque o lanche está lá, fez o lanche, no final da reunião tem o soborô, é para ir para lá. E gente que trata, que cuida. Quando pensa assim como Paulo, eu lembro de um outro irmão, agora, com carinho, que ele foi batizado por mim. Depois eu deixei a igreja, veio outro pastor. E depois aquele outro pastor deixou a igreja. E quando ele deixou a igreja, ele avisou para o pastor que ia sucedê-lo. Então, veio eu, veio outro, veio o terceiro, né? O terceiro ia chegar e ele falou: fulano, ele vai cuidar de você. E quando ele estava me contando isso, eu falei: é verdade. Tinha gente que cuidava do patrimônio, das finanças, da evangelização, dos crentes novos, mas tinha um irmão na igreja que falava assim, ele ficava no pé do pastor. E cuidava, não ficar no pé nesse sentido assim de falar: o senhor tirou folga? O senhor já tirou férias? O senhor está bem? Ele cuidava do pastor, e era o ministério dele. E até hoje ele gosta disso. Gente que é amada. E que Paulo começa a reconhecer. Paulo não usa nenhuma destas pessoas como um trampolim para o seu ministério. Eles agora são irmãos amados. Gente que ele não persegue. Gente que ele ama. Gente que ele tem saudade. Saúdem essas pessoas em meu nome. Ele se refere afetuosamente, não mais com a fúria, mas com afeto, com carinho. A transformação que Jesus opera em nós envolve, então, a totalidade do nosso ser, de tirar o ódio, a raiva, arrancar do coração, para trazer esse amor. E eu quero pensar com você que só o poder do Santo Espírito de Deus pode fazer essa transformação na vida de alguém. Porque esse homem que só pensa em morte, que tem um ambiente de morte, que está obstinado, está furioso, é ele que vai escrever talvez o hino mais famoso ao amor. Já pensaram nisso?
que esse homem é aquele que registra as palavras mais belas a respeito do amor, quando lá em 1 Coríntios 13, ele começa a dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Foi isso que o Evangelho, o encontro de Paulo, de Jesus com Paulo, fez na vida de Paulo. O encontro de Jesus com Saulo fez na vida, transformou Saulo em Paulo. Só um coração transformado pode conceber essas palavras. E se você tem alguma dúvida de que Deus pode fazer algo de tremendo na sua vida, uma transformação tremenda na sua vida, eu quero que você se espelhe naquilo que aconteceu com Paulo, com Tomé. Tomé passou da incredulidade à fé no encontro com Jesus. Nós podemos afirmar que Paulo passou do ódio ao amor no encontro com Jesus. Não importa o que os outros pensam a seu respeito, ou o que você já foi. Não importa o que você mesmo pensa a respeito de você. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. E Ele quer alcançar você. Hoje, nesse momento, Ele entrou no seu caminho. Não seja obstinado. Abra o seu coração para Jesus. Permita que Ele comece a fazer a vontade dEle na sua vida. Que Ele faça uma nova história a partir desse momento na sua vida. Porque Ele está olhando para você e dizendo assim, você é um instrumento escolhido para mim. Eu escolhi falar com você nesse momento, nesta hora, neste dia. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus está falando com você. Feche os teus olhos, ore no seu lugar. Se Deus falou com você nessa noite, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar nessa oração e você pode repeti-la em seu coração, aí no seu lugar mesmo, onde você está. Como eu disse, nada está acontecendo por acaso. Jesus querido, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o Senhor da história e nada ocorre por acaso. Nós sabemos que este tempo, que este momento, é o tempo que o Senhor quer falar ao nosso coração, ao coração de cada um que está aqui. Nós te pedimos, ó Deus, revela-te a cada um. E se você entendeu essa mensagem, se você compreendeu que Deus está falando com você, ore a Deus dessa maneira. Senhor Jesus, tira de mim o peso do que os outros pensam a meu respeito e o peso do que eu penso a respeito de mim mesmo. Senhor, traz para o meu coração a Tua vontade, a maneira como o Senhor me vê e o plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero chamar Jesus de Senhor e estar no centro do seu plano. Me envolve com a Tua graça, como o Senhor envolveu Paulo. Eu sei que eu sou pecador, mas que a Tua graça me transforma. Faz isso, Senhor Jesus, agora, a partir de agora, no meu coração. Em nome de Jesus. Amém.